E assim chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. Vamos estar aí com os nossos corações abertos, nossas mentes bem atentas para entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui. Privilégio esse que não pode passar por despercebido, né? Olha, é graça do Senhor nas nossas vidas e nós oramos aí agradecidos ao Senhor, demonstrando aí a nossa gratidão por mais um dia que Ele nos concede também pela sua presença, que é muito importante e muito alegra aí o nosso coração. E é justamente a sua presença, você que é conosco, que nós desejamos aí que a boa mão do Senhor possa estar te abençoando. Onde quer que você estiver, que a graça do Senhor possa te alcançar a sua família e todos aí os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Marcos, capítulo de número 2, versículo de 1 ao versículo de número 5, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente com o seu entendimento, né, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos acerca das curas do Senhor, não tem como falar que uma é mais bonita que a outra, né? Que uma é mais... que o sobrenatural é maior uma da outra. Não tem, queridos, porque é lindo as manifestações de graça e poder de Jesus Cristo. Aonde o Senhor passava, aonde o Senhor estava, né? O sobrenatural era presente. Vidas eram curadas, vidas eram libertas, vidas encontrava o caminho, a verdade e a luz. Então toda a trajetória do Senhor Jesus, ela é que a Bíblia vai falar. Toda a trajetória do Senhor Jesus, todos os seus feitos, eles são maravilhosos e de grande aprendizado para nós, né? Uma diferente da outra, né? Uma com um aprendizado diferente do outro, queridos, é maravilhoso conhecer. E nesta oportunidade aí, eu te convido para você tomar conhecimento desta leitura, né? Que é narrado aí nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, é uma das leituras muito fácil da Bíblia, fácil de compreensão e de grande aprendizado para nós. E nesta oportunidade nós estamos aqui, Áurea, nesta reflexão, onde nós iremos falar de mais uma cura, de mais um fato que foi realizado pelo Senhor Jesus aqui nesta terra. Aqui a cidade aqui é Cafarnaum. Diz a palavra do Senhor que o Senhor chega a Cafarnaum e então as pessoas tomaram o conhecimento de onde ele estava, e diz a palavra do Senhor que ele estava dentro de uma casa. Então o que aconteceu? Uma grande multidão se direciona para aquela casa, e ali ele começou, conforme a palavra do Senhor vai deixar bem claro, ali ele começou a ensinar a palavra de Deus. Esse era o propósito do Senhor. Ali ele começou a pregar sobre a verdade. Ali ele começou a pregar sobre a conduta que nos leva ao céu. E diz a palavra do Senhor que ele falava para uma grande multidão. No momento que a palavra do Senhor também vai narrar que algumas pessoas
estava levando um homem, que a palavra do Senhor só vai falar que ele era um paralítico, sendo este paralítico carregado por 4 pessoas. É todos os detalhes que a Bíblia vai dar acerca deste homem. Não fala o nome desse paralítico, não fala quanto tempo ele estava paralisado, não fala nada, não fala a sua origem, não fala a sua idade, não fala nada acerca dele, simplesmente que ele era uma pessoa de uma grande necessidade. E diz a palavra do Senhor que quando aquelas pessoas, quando aqueles 4 homens chegaram próximo da casa carregando aquele paralítico, diz a Bíblia que eles não tiveram acesso nem à porta da casa. Nem à porta eles tiveram acesso, muito menos ao Senhor Jesus, tendo em vista a grande multidão, né, ser o impedimento. Por quê? Porque todos queriam ver o Senhor Jesus, todos queriam estar perto do Senhor Jesus, todos queriam algo do Senhor Jesus. Por isso, aonde Jesus estava, havia sempre a presença de uma grande multidão. E diz a palavra do Senhor que eles percebendo que eles não tinham como acessar o interior da casa para chegar até Jesus, diz a palavra do Senhor que eles não desistiram. E eu acho isso muito curioso, porque isso aqui sai, né, das demais curas. Olha, isso aqui sai, ela é exclusiva, ela é única, né? A forma que eles tiveram de chegar a Jesus. Não tinha a possibilidade. A casa estava tomada por pessoas e diz a palavra, uma grande multidão. Então, o que eles fizeram, já que eles não tinham condição nem de acessar as proximidades da porta daquela casa? Diz a palavra de Deus que eles chegaram ao interior da casa pelo telhado. Diz a palavra do Senhor que parte da cobertura daquela casa foi tirado as telhas, e pela abertura diz o Senhor que eles desceram a maca com o paralítico. Coisa muito maravilhosa. Queridos, e nós chegamos aqui nesta história e não podemos encarar somente como mais uma história da palavra do Senhor, né? Quando nós chegamos até aqui, nós não podemos encarar simplesmente como mais um feito, mas a palavra do Senhor, ela está aí para nos dar o conhecimento do fato e também para nós termos aí o aprendizado deste fato. Pois bem, o que nós aprendemos aqui? Porque se essa história, se este fato vivido pelo Senhor Jesus diretamente aqui, Áurea, fora da multidão, diretamente aqui, envolve 6 pessoas. Uma multidão e mais 6 pessoas. 4 pessoas carregando um paralítico, o paralítico e o nosso Senhor Jesus Cristo. As 6 pessoas, né, diretamente envolvido nessa história. Então, o que nós aprendemos aqui com esta história? Queridos, nós nunca podemos simplesmente ler, nós temos que extrair o máximo o ensino da palavra de Deus, porque é o ensino da palavra de Deus que nos alimenta. Queridos, aqui nós achamos 3 grandes verdades neste texto. É claro que se a gente for parar para analisar aqui tem muito mais, mas vamos ficar só com 3 grandes verdades nesse texto, verdades estas que não pode passar por despercebido diante de uma história tão diferenciada das demais, diante de um fato tão curioso quanto os demais. Pois bem, o que eu aprendo aqui? A primeira grande verdade que eu vejo aqui neste texto vai ser chamado de a verdade da fé. A fé era presente aqui. Aí você pode me perguntar assim, mas a fé de quem? E eu vou te falar, a fé de 5 homens. A fé de 5 homens. E você pode me perguntar, mas não era um paralítico? Sim. Mas havia 5 homens envolvidos naquela questão. A palavra do Senhor vai falar que 4 pessoas carregavam um paralítico. E somente 4 pessoas se posicionaram, somente 4 pessoas foram voluntárias em carregar aquele homem. Por quê? Porque eles também creram que aquele homem
poderia ser curado pela graça abençoadora que estava com o Senhor Jesus. Se não falava assim, eu não vou carregar esse peso à toa, não vou fazer essa bobagem. Isso aí é sem lógica, isso não cabe na cabeça de ninguém. Não, a palavra do Senhor não vai falar acerca de nenhum questionamento acerca dos 4 homens que carregavam aquele paralítico, e nem também do paralítico. E a Bíblia vai falar que eles tiveram fé e depararam com uma barreira. E o interessante é que a barreira não foi impedimento. A barreira não foi impedimento. Barreira é uma coisa, impedimento é outra. Barreira vai falar de dificuldade. E eles tiveram uma dificuldade. Diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram, a Bíblia vai falar que não havia lugar nem nas proximidades da porta, não havia lugar, tendo em vista o grande número de pessoas. E se eles tinham a necessidade de chegar perto do Senhor e não tinha condição de chegar nem perto da porta daquela casa, era uma grande dificuldade. Queridos, muitas vezes nós paramos e deixamos de alcançar a nossa bênção pelas dificuldades que aparecem. Mas as dificuldades, elas estão aí para serem vencidas. Diante de impedimento, aí é outra coisa. Existem momentos que não tem como você dar mais um passo, porque acabou, né, o meio de você trabalhar. Esgota-se os recursos humanos, aí acabou, não tem mais o que você fazer. Entra agora o cenário do sobrenatural, né? É com o Senhor. Mas enquanto temos condição de fazer, não negligencie aquilo que é para você fazer. E a Bíblia vai falar que eles não negligenciaram, né? Em momento nenhum. E diz a palavra do Senhor, não teve condição de acessar ao interior da casa para apresentar aquele homem a Jesus? Não teve, não? Então o que vai fazer? Não tinha condição de chegar pela porta? Não, vamos chegar pelo telhado. É o único recurso, mas desistir? Não. Desistir jamais. Nós cremos que ali dentro tem alguém que pode mudar a história desse homem. Cremos juntamente com ele que ele pode ser curado e nós vamos apresentar ele diante do Senhor. Essa era a visão daquelas pessoas. Isso é maravilhoso. A palavra do Senhor vai falar acerca da fé, que é o princípio de todas as coisas, porque sem ela é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai falar no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário que creia que o Senhor existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que coisa maravilhosa! E foi justamente isso que eles fizeram. Creram que ali dentro estava a solução da vida daquele homem. Essa é a primeira grande verdade, a fé. A segunda grande verdade está aqui logo mais à frente, no versículo de número 5, quando o Senhor Jesus vai dizer assim: vendo a fé que eles, então não estava atribuindo apenas ao paralítico, e sim ao paralítico e aqueles 4 homens que levavam o paralítico. E diz a palavra de Deus: e Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. A segunda grande verdade aqui chama cura de alma. Aí você pode falar assim para mim, mas ele não era doente fisicamente? Ele não era um paralítico? E você está falando de cura de alma? Sim. Antes veio a cura da alma. Queridos, nós nos preocupamos muito com o nosso corpo, nós nos preocupamos muito com o nosso físico, nós nos preocupamos muito com o nosso bem-estar, fazemos check-up regularmente, né? Pelo menos aí os mais cuidadosos, pelo menos uma vez no ano, né? Faz aquele check-up para ver aí a quantas anda a nossa saúde. Mas com a saúde da alma não damos a devida importância. E aquele homem, antes do Senhor ver a sua paralisia física, o Senhor já contemplava a paralisia espiritual. Pecado. Se houve perdão por parte do Senhor, é porque ali havia alguém que necessitava da libertação.
Aí você fala, de que libertação? Da condenação eterna. Porque o pecado, conforme a palavra do Senhor vai nos falar, ela traz separação entre Deus e o homem. Não existe algo pior que possa acontecer na vida do homem que não seja a separação de Deus. Daí a necessidade, filho, estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus. Segunda grande verdade, querido, se preocupa com a tua alma. Se preocupa com a saúde da tua alma. Cuidado com uma vida de pecado. Uma vida de pecado, ela te afasta da presença do Senhor. E você pode ser o que for nesta terra, você pode ter o que tiver nesta terra, mas se você não tiver a presença do Senhor, você é um fracasso espiritual. E como um fracasso espiritual, a tua vida não está valendo a pena, meu querido. Tenha muito cuidado com relação a isso. Te preocupa com as questões espirituais, porque ela é a única que pode promover para você segurança espiritual, ou pode trazer para você o fracasso espiritual, e todas as duas é de proporção eterna. Essa é uma palavra muito séria. Não brinca com as questões espirituais. As questões espirituais falam de eternidade. E para a gente fechar aqui, né? Para mim te passar a palavra, a terceira grande verdade aqui, que eu aprendo nesse texto, vai estar no finalzinho, quando o Senhor, depois da cura da alma, olha só, viu fé? Curou a alma daquele paralítico, e agora ele vira para aquele paralítico e fala assim: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vai para a sua casa. A cura física, a cura do corpo, a cura e a libertação de uma maca que a Bíblia vai falar que o aprisionava. Aquele homem não tinha qualidade de vida. Aquele homem não tinha qualidade de vida. Aquele homem vivia na dependência de uma cama. O mundo daquele homem se reduzia ou se resumia apenas em cima de uma cama. O Senhor tem para nós é vida, querido. O que o Senhor tem para mim e para você é qualidade de vida. Qualidade de vida que começa nesta terra e se estende por uma eternidade. Mas primeiro o Senhor vê a tua alma. Primeiro o Senhor vê o teu espiritual. Primeiro o Senhor quer os acertos espiritual. Por quê? Porque deles fala de eternidade. Houve cura de corpo? Sim. Houve cura física? Sim. Aquele homem passou a andar, Áurea. Aquele homem passou a trabalhar. Aquele homem passou a ter uma vida normal, como qualquer outra coisa que antes ele não tinha, por causa da sua limitação devido à sua enfermidade. Mas antes daquele homem andar, o Senhor havia dado para ele a libertação e o perdão de uma vida de pecado. Então fica aí o alerta, né? O Senhor tem cura, o Senhor tem vida e o Senhor tem o que é melhor para nós. É verdade, nós vemos através desse texto, né? Dessa história do paralítico de Cafarnaum, um resultado maravilhoso, né? Um resultado perfeito, vamos dizer assim, um resultado nota 10. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí, na minha mente aqui, eu fico pensando que esses homens que trouxeram esse paralítico, eu imagino que eles trazia só na intenção dele ser curado, né? Porque é o que eles podiam ver. Tudo quanto os amigos dele podiam ver é que ele não andava. Então eles trouxeram para que ele fosse curado e passasse a andar. Porém Jesus viu algo, sabia de algo que estava dentro daquele homem, sabia que tinha pecados, uma necessidade maior, né? Uma necessidade maior na vida daquele homem que os seus amigos não podiam ver e nem também resolver. Né? Nós vemos que os seus amigos aí resolveram coisas incríveis, mas perdoar o pecado e fazer com que aquele homem se levantasse, andasse, carregasse aquela cama, só o Senhor Jesus
poderia fazer. E nós vemos aqui que muitas pessoas não vê resultado, não vê a glória de Deus, vamos falar assim, porque não tem perseverança. Já no primeiro obstáculo que tem, não vamos voltar, não tem como. Eu imagino assim, né, aqueles amigos trazendo ele, andando em volta daquela casa, né, foi na porta não tem jeito. Ah, vamos procurar agora uma janela. A janela também está cheia de gente, não tem como. Vamos voltar? Não, ir no telhado. Tem como fazer uma abertura no telhado e descer com ele pelo telhado. E eu fico maravilhada com essa fé inabalável que tiveram os amigos desse homem. E eu acho incrível o processo, né, Ivan? Sim. Porque muitas pessoas, eles querem o milagre da parte do Senhor Jesus, mas não quer passar pelo processo. Porque Jesus, quando aquele homem saiu lá da casa dele, quando eles estavam se preparando para tomar aquela cama daquele homem, né? 4 homens ali carregaram aquele homem, que eu acho que não era tão fácil, eu não sei onde morava aquele homem, não sei qual é a distância que eles carregaram, a palavra não diz isso. Jesus, sendo onisciente, Jesus já sabia onde aquele homem morava, a qual a distância aquele homem seria carregado, já sabia que aquele homem tinha pecado para ser perdoado, já sabia que aquele homem precisava de uma cura, já sabia de tudo. E sabia também que se ele ordenasse uma palavra, dali da onde ele estava, lá no leito, lá na casa daquele homem, ele seria curado. Mas é por isso que nós precisamos valorizar o processo daquilo que nós Aleluia. Estamos buscando da parte do Senhor Jesus. Talvez eu possa pensar assim: por que a minha bênção ainda não chegou? Por que alguém tem que me carregar nessa distância? Por que chegando lá na porta não tem como passar, eu tenho que procurar uma janela? Eu chego na janela, tem gente também, eu tenho que procurar, meus amigos têm que procurar furar um buraco lá no telhado e eu descer. Esse é o processo, né, que aquele paralítico teve que enfrentar. E o meu processo e o seu processo é semelhante. Às vezes o tempo passa, dá trabalho para mim, dá trabalho para alguém passar pelo processo. Somente um olhar de Jesus, uma ordem de Jesus pode resolver tudo, que era o caso daquele paralítico. Mas não, aquele processo ali levou uma multidão a ver o milagre. E também levou a uma multidão entender que pecado precisa ser perdoado antes mesmo de uma cura física. Que o reino de Deus tem que ser buscado primeiro e depois as demais coisas serem acrescentadas. Então, Jesus é aquele que ele tem uma estratégia para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos ser canais de bênção também na vida de outras pessoas. Porque aquela multidão ali, quem sabe que não deixou aquele paralítico entrar, não abriu ali um caminho para aquele paralítico entrar para ser curado, foi a multidão que aprendeu muito de Jesus. Aquele processo ali e aquela perseverança dos amigos ali foi muito bom para que aquela multidão aprendesse quanto é necessário passar pelo processo. Porque o Senhor às vezes quer usar o nosso problema, a nossa dificuldade para ensinar muitas pessoas. Então, naquele dia, algo maravilhoso da parte do céu aconteceu. Os pecados daquele homem foram perdoados. O corpo daquele homem foi curado. E aquela multidão viu a glória de Deus. Amém. E reflete isso em nós, né, Aurea? E reflete isso em nós, grandes aprendizados. Queridos, não perca a sua bênção pelas dificuldades. Não perca a sua bênção. Ali eles
ali eles receberam a bênção. Ali todos eles, né, olha? Todos eles receberam, principalmente o paralítico. Mas a bênção foi de todos. Porque eles não desistiram desse processo. Não desista do processo. Pode ser demorado, pode ser trabalhoso, pode ser longo, mas não desista, porque o que o Senhor tem para você é glorioso. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Receba a nossa gratidão, porque a tua palavra fala e fala de maneira poderosa na vida de todos quanto querem ouvir. E por ela nós oramos agradecidos. Mais um dia que aprendemos acerca dos feitos do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, estar tirando as lições e colocando o Senhor na prática diária de nossa vida. Assim nós oramos agradecidos também por cada um que é presente conosco. Que o Senhor possa ter falado em cada coração, possa continuar falando, Senhor, das pessoas que ainda hão de ouvir esta palavra, Senhor, que ainda hão de acessar, ó Deus, este canal. Vê, Senhor, e ouvir esta palavra, que a graça do Senhor possa continuar trazendo entendimento e esclarecimento acerca da palavra do Senhor, porque a tua palavra, conforme nós temos aprendido, é o caminho perfeito a ser seguido. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.